Na entrevista de hoje vamos falar com o professor Alberto Sá. Alberto é professor titular no Departamento de Matemática Aplicada. Alberto, o que é física matemática? Essa é exatamente assim que começa um artigo que eu escrevi para o volume dos 50 anos da Sociedade Brasileira de Física, o que é física matemática. E obviamente isso tem várias respostas. A que me parece mais adequada é que a física matemática talvez seja a única área de especialização da física que não se caracteriza pelo objeto que é estudado, mas pela maneira com que é estudado. Eu sempre falo para os estudantes, essa frase não é minha, é de um outro ilustre professor, que diz que a física matemática, física deve ser entendido como um substantivo e matemática como adjetivo. Física matemática é física, porém, ela, a principal atividade do físico matemático no dia a dia é bastante parecida, de fato é indistinguível com a de um matemático, o que significa que o físico matemático ele elabora todas as suas análises com um rigor lógico e técnico que está muito mais próximo da matemática do que do físico, vamos dizer, normal, né? A física matemática também é interessante porque basicamente qualquer problema físico pode ser analisado do ponto de vista da física matemática, ao contrário, por exemplo, da física do estado sólido, da física de partículas, que são classificados de acordo com o objeto de estudo, né? Na física matemática não é exatamente o objeto, mas é o estilo com que é empregado no estudo. Mas há mais objetos físicos suscetíveis de tratar matematicamente de maneira rigorosa e outros menos, né? Sim. Quais são os mais suscetíveis? Sim, isso nos remete à famosa lista dos problemas de Hilbert no começo do século XX. Um dos problemas do Hilbert, que eu acho que era o sexto, propunha algo como a axiomatização total da física, né? Então, essa era uma proposta, esse era o sexto problema de Hilbert, que era você escrever, de você enunciar a física, os problemas da física de uma maneira axiomaticamente consistente. Viu-se rapidamente que isso não é possível, né? Então, isso em algumas áreas teve algum sucesso, por exemplo, a mecânica estatística e, de certa maneira, a teoria de campos, mas mais a mecânica estatística, é uma área que se axiomatizou bastante e, hoje em dia, a grande parte dos trabalhos feitos em mecânica estatística, eles abandonaram os departamentos de física e migraram, por exemplo, os departamentos de probabilidade, os problemas de processos estocásticos, todos esses, né? A possibilidade de axiomatizar a física nos leva a discussões um pouco mais profundas. Aparentemente isso não seria possível. Parte dos trabalhos de Gödel, inclusive, levar em conta isso, né? Esse sonho da axiomatização não é possível em geral, não só na física, mas mesmo dentro da própria matemática, né? Há alguns dias eu estive lendo aparentemente uma polêmica séria que existe entre físicos matemáticos ou físicos teóricos que se referia ao problema da refutabilidade, ou seja, do princípio de refutabilidade de Popper, né? Ou seja, que uns caras sustentavam que determinadas teorias físicas, teoria de cordas, uma coisa assim, não eram propriamente científicas porque eram irrefutáveis em princípios. Aí teve toda uma polêmica, aparentemente. O que você acha sobre tudo isso? Sim, essa é uma discussão atual e bastante interessante na física, não só a teoria de cordas, mas agora a nova área que está entrando para essa discussão é a de cosmologia, em particular dos modelos inflacionários. Acontece que, em particular, no caso dos modelos inflacionários, assim como no caso da teoria de cordas, você está usando de maneira muito elástica essa noção do que é uma teoria, né? Então, nesse aspecto, de fato,
quanto mais geral essa teoria, quanto mais possibilidades ela abarca, menor acaba sendo o poder preditivo dela, né? Uma teoria que explica tudo e não prevê nada, ela não tem valor científico, ela não pode ser analisada do ponto de vista do método científico, que é o que distingue qualquer ciência experimental, a física em particular. Uma teoria física, uma teoria científica, ela tem que ser capaz de fazer previsões, e essas previsões devem ser passíveis de ser verificadas experimentalmente. Isso também nos remete à frase famosa do Pauli, que as teorias não físicas, elas em geral, elas não estão nem sequer erradas, o famoso not ever wrong, né? Uma teoria científica, ela tem que em princípio poder estar errada para eventualmente ser refutada. As teorias que não estão sequer erradas, elas podem ser muito interessantes, muito bonitas, mas elas não são teorias científicas. A crítica usual que se faz em teoria de cordas, na minha opinião, é simplesmente um uso inadequado, talvez um certo abuso de linguagem, de considerar isso uma teoria como uma teoria física normal. Teoria de cordas não é isso. Teoria de cordas é mais um conjunto de técnicas, um conjunto de ideias, que ainda não está em condições de fazer previsão. Então, não seria exatamente pseudociência, mas seria o que as pessoas costumam chamar de protociência. Quer dizer, ela não está ainda em condições de fazer nenhum tipo de previsão. De certa maneira, tanto teoria de cordas como inflação, elas se parecem mais a determinadas culturas do que a teoria, né? Alguém que estuda a teoria de cordas, alguém que estuda teorias inflacionárias, eles sabem reconhecer seus pares. Então a gente não pode negar que de fato tem uma identidade, né? E o que está por trás dessa identidade é um conjunto de ideias, é uma cultura, né? Agora, eles fazem previsões, né? As previsões quase sempre são erradas, e aí eles fazem pequenas modificações nos seus postulados e acomodam aquele resultado errado dentro daquilo, certo? Isso é possível porque, de fato, não é uma teoria como a mecânica quântica, como outras teorias físicas, onde você não tem tanta liberdade de alterar os seus postulados. Se algum experimento demonstrar que alguma previsão da mecânica quântica está errada, a mecânica quântica vai ser substituída por uma teoria. Você não vai e troca um postuladozinho, porque ela não tem essa flexibilidade, né? Já essas teorias mais modernas, que invariavelmente estão ligadas a situações que têm poucos dados experimentais, né? Isso é fundamental. Se você tem muito dado experimental, você não tem tanta liberdade de alterar suas hipóteses, né? Essas teorias mais modernas, que estão em áreas ainda inacessíveis, em regiões ainda inacessíveis do ponto de vista experimental, elas têm hipóteses um tanto fluídas, então você pode trocar hipóteses sem grandes prejuízos, né? Essa é uma discussão interessante. Eu não digo que essas teorias não sejam interessantes, elas são interessantes, mas de fato elas não são ainda completamente científicas, no sentido de que elas não conseguem fazer previsões que inequivocamente possam ser refutadas ou não dentro do contexto popperiano, por exemplo, né? E sua área de trabalho, qual é? Eu sou um relativista de formação, significa que eu trabalho com relatividade geral. Relatividade geral é a teoria atualmente tida como correta para descrever os fenômenos gravitacionais, né? E dentro da relatividade geral, que é a minha área, eu me ocupo mais com os ditos problemas estelares. Tem dois limites muito diferentes da relatividade geral, que são os problemas estelares e os problemas cosmológicos. Eles são tão diferentes física e matematicamente que às vezes é difícil você reconhecer que eles são de fato partes da mesma teoria, né? E a diferença fundamental é que nos problemas estelares, essencialmente a gente está preocupado com corpos isolados, né? E o que caracteriza um corpo isolado é a existência do muito longe, né? Você vai para muito longe do corpo e é como se não existisse corpo. Isso obviamente não se aplica no modelo cosmológico, que se propõe a descrever o universo inteiro. Não tem isso de muito longe do universo, né? Não, isso que os físicos chamam do limite do assintoticamente plano, é uma coisa que não está disponível num cenário cosmológico. Isso leva a formulações física e matematicamente muito diferentes da mesma teoria, que é a teoria da relatividade geral, né? Que é uma teoria, curiosamente, ela tem pouquíssimas hipóteses, né? A relatividade geral tem meia dúzia de hipóteses ou menos, né?
E é uma teoria que tem se provado correta, significa que ela tem passado por todos os testes a qual foi submetida com grande sucesso, né? Se você compara com outras teorias mais modernas, que tem um número muito grande de hipóteses rigorosamente infinitos, enfim. Eu vou fazer uma pergunta agora curiosa, digamos assim. Em termos de aplicabilidade, o que você poderia dizer do tipo de ciência que você faz? Veja, eu dentro dos problemas que eu estudo, que são basicamente análise dos processos que envolvem situações estelares, que no caso da relatividade geral quer dizer buraco negro, né? É curioso, mas o buraco negro é o objeto mais simples que você pode imaginar dentro de um contexto de relatividade estelar. Um buraco negro é intrinsecamente muito mais simples que uma estrela, por exemplo, né? E os físicos em geral estão preocupados em estudar objetos simples, né? Os objetos complicados também são interessantes, mas ficam para a segunda análise. Não necessariamente do meu trabalho, mas em trabalhos na linha do que eu faço, tem aplicações em questões de dinâmica de satélites. O mais famoso de todos é o GPS, né? O GPS, que é uma conquista tecnológica inequívoca, ele só funciona como ele funciona porque ele incorpora dentro dele as correções necessárias que vem da realidade geral, né? Tem até uma história que eu não sei se é verdade ou não, mas eu conto para todo mundo com esse anúncio, com esse disclaimer, que eu não sei se é verdade ou não, mas enfim, é bastante popular a história, que quando lançaram os primeiros satélites que compuseram esse enxame de satélites que são o GPS, parte dos engenheiros que trabalhavam nisso, que basicamente eram engenheiros militares americanos, eles não achavam que a relatividade devia ser levada a sério. Então eles mandaram satélites com uma chavezinha que tinha relatividade on ou relatividade off. E eles mandaram os satélites com uma chavinha no relatividade off. E eles viram rapidamente que se você não levasse em conta os efeitos relativísticos, você ia ter dificuldade em garantir sincronia, que são coisas importantes para que o GPS funcione, né? Como sempre, as teorias físicas elas encontram aplicações nas atividades mais inesperadas, né? Quer dizer, eu tenho certeza que quem trabalhou em problemas de órbitas estelares nos anos 60 não imaginava que uma aplicação possível desse ia ser desenvolver sistema de geolocalização na Terra, né? Então, tem físicos que se dedicam exclusivamente a pensar aplicações, né? Mas eu não conseguiria dar nenhuma resposta mais satisfatória sobre isso agora. Qual é o estado da sua área no Brasil e no resto da América Latina? A relatividade no Brasil é uma área tradicional, no sentido que é uma área já presente há algum tempo, há bastantes anos, né? E ela, nos últimos anos, como toda a relatividade no resto do mundo, ela recebeu um impulso considerável com os novos dados cosmológicos que apareceram aí. E sempre, na física, sempre que aparecem dados experimentais, tem um monte de gente trabalhando, porque, em geral, as novidades físicas surgem junto com os dados experimentais, né? Eu diria que é uma área bem estabelecida, é uma área que, na minha opinião, se comparado com outras áreas da física, é uma área que tem um tamanho adequado, né? Eu acho que ninguém no Brasil vai dizer que essa é uma área que precisa crescer. Essa é uma área que precisa melhorar, né? A relatividade no Brasil, acho que a nossa preocupação agora é melhorar o nível de tudo que se faz aqui na área, mas eu não vejo, sinceramente, nenhuma necessidade da área crescer. O tamanho relativo dela é comparável com de outros países, né? Na América Latina, uma escola que se destaca e sempre se destacou é a escola argentina, né? Eles têm uma tradição já mais antiga que a brasileira em relatividade, que é uma tradição curiosa que vem ligada da matemática, e a matemática na Argentina tem uma história
de sucesso anterior brasileiro, né? No Chile, eu sei que tem alguns grupos também bastante ativos, mas a comunidade no Chile é menor, né? E nos restos dos países eu sinceramente não conheço. A Colômbia passa por uma situação interessante agora. Eu sei disso basicamente porque aqui no Instituto tem uma série de alunos colombianos, né? E eles me contam, e eu tenho a impressão que a Colômbia vive uma situação hoje semelhante à que o Brasil vivia quando eu era estudante nos anos 80. Novas universidades estão surgindo, um monte de professores jovens estão se qualificando, vários professores na Colômbia estão aqui para se qualificar, para fazer um doutorado, um pós-doutorado, né? E tirando esses países, eu confesso que eu não conheço muito bem. Qual é a formação adequada para um estudante de física ou de matemática que eventualmente queira se dedicar a esses temas? Essa pergunta me fazem com frequência e a resposta que eu dou, eu acho que no nosso caso aqui, o estudante pode se aproximar da física matemática, oriundo da física ou da matemática, isso não é um problema, né? Ele tem que ter uma formação minimamente sólida nas duas áreas, mas ele pode vir de uma ou de outra. Eu diria inclusive que o estudante pode escolher aquele que parece mais agradável para ele. O importante é que ele aproveite essa fase de formação da melhor maneira possível, que ele estude e tente obter os melhores resultados possíveis. Obter o melhor resultado possível não é necessariamente ter a melhor nota, existe uma correlação positiva, o sujeito que tem boas notas em geral aproveitou da melhor maneira possível, mas isso não é sempre assim. Em particular, vários dos alunos me procuram perguntando se eu acho que os cursos de física experimental são importantes. Eu respondo que sim, são importantes, né? Eu acho interessante que o sujeito, pelo menos na sua fase de graduação, ele tenha um contato com a realidade experimental, né? Isso é muito curioso, porque o físico de caráter teórico, ele tem um preconceito em relação à física experimental semelhante ao que o matemático mais puro tem em relação às abordagens computacionais e numéricas. É muito interessante, eu vejo esse preconceito assim, são idênticos e são preconceitos bobos e completamente inexplicáveis e que não tem sentido na nossa área. A computação forma parte de uma coisa importante na sua pesquisa? Fundamental. Hoje em dia, só um dado, assim, uma anedota, eu tenho certeza que tem 10 vezes mais revistas com o nome de Computational Physics do que Mathematical Physics, né? Quer dizer, a computação é fundamental e a computação hoje em dia ela foi além da aplicação histórica e típica de computação na física, que é a solução de problemas numéricos que são intratáveis analiticamente. E isso é uma coisa que se desenvolveu em paralelo com a física, né? É uma área que, eu não vou me atrever a dizer que nasceu junto com a física, mas enfim, os métodos de aproximação para a solução das equações têm os nomes dos pioneiros da física e da matemática, Newton, todos eles, certo? Então, é óbvio que essa aplicação da computação para resolver problemas numéricos que são intratáveis analiticamente é uma coisa clássica. Hoje em dia vai além disso, né? Hoje em dia, com esse enorme poder de computação que você tem hoje, as pessoas já usam computação para manipulação algébrica, para manipulação de imagem, para inteligência artificial, um monte de coisas. Foi muito além do que dessa aplicação clássica que as pessoas chamavam antes. Isso vai ter que ser alterado. As pessoas chamavam de computação científica a isso que se resumia a métodos numéricos, né? A computação na física tem uma importância que vai muito além dos métodos numéricos, que são importantes, né? Obviamente, isso faz parte do meu dia a dia como pesquisador. Ok, Alberto, muito obrigado. Isso é tudo por hoje. Esperamos contar com você daqui a um tempo. Obrigado.